Para todos, muito boa noite. Olhemos o país e, fundamentalmente, os problemas municipais. Como sempre, com Henrique Medina Carreira, e hoje temos como convidado o Presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Fernando Costa. Muito boa noite a todos. Doutor Medina, vamos ao enquadramento do tema? Deste tema? Exatamente, deste. Sim, e creio que é um tema importante. Nós convidámos o Dr. Fernando Costa porque, dentre os chefes dos municípios que se pronunciam, é o único, pelo menos que eu tenha dado por isso, que se pronuncia com grande independência e com grande espírito crítico. E diz aquilo que ninguém diz. E aponta os vícios que os outros todos sonegam à opinião pública. Esta é a razão do convite que lhe foi dirigido, que agradecemos muito. Porque sabemos que o Sr. Doutor vai dizer aquilo que pensa rigorosamente. E o país vai perceber que muitas das moléstias dos municípios não são conhecidas. Doutor Fernando Costa, e então diga-nos, o que é que o senhor pensa? Deixe-me agradecer estas palavras simpáticas. Não tem que agradecer. Não. E aquilo que irei dizer hoje, já o disse há um mês, há um ano, no Congresso do PSD, em várias posições, também ficava mal agora mudar de opinião. Sim. De qualquer forma... Qual é o seu principal ponto em relação aos municípios? São vários no pontos. Contexto do país. Bom, neste momento temos o país em crise. Temos o país a arder. E os municípios não podem ficar de lado. Somos parte do problema e também das soluções. E, de facto, um Presidente da Câmara, e eu quero dizer, eu sou Presidente da Câmara, mas não estou em nenhum órgão da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Estou aqui também como cidadão e as minhas palavras não vinculam nenhum autarca, nem a associação. E hoje, num momento de crise, eu sou, em primeiro lugar, português e só depois sou Presidente da Câmara. E como Presidente da Câmara nunca exerci a função de sindicalista. Não me assumo como reivindicativo como um sindicato. E respeito, e acho que são muito legítimos. Mas muitos seus colegas assumem-se como uma coisa é reivindicar, mas eu não posso reivindicar sem esconder os problemas antes e depois, montante ou jusante do meu município. Doutor Medina, talvez esteja bom para início da conversa situar-nos na promessa eleitoral e num ponto que consta do memorando da Troika, que tem a ver com a extinção de municípios. Sim, esse primeiro ponto é um ponto importante, não só pelo que significaria, tanto quanto posso imaginar, a extinção de alguns, como também porque é o primeiro sinal de grande debilidade deste governo. Eu, quando vi este governo que teria de encarar tarefas gigantescas como aquelas que estão a surgir, fiquei muito preocupado que recuaram logo. Eu não gosto do recuo, toda a gente diz recuo. Bom, ficaram passivos em relação àquilo que deveriam ter feito os municípios. Com toda a segurança que um mapa que foi traçado em meados do século XIX, quando se andava de burro e de carroça, não pode ter atualidade. E esse ponto, do ponto de vista da política geral, foi o ponto que me preocupou desde logo quando este governo surgiu. Foi medo de mexer nos municípios. Não sei o que é que o Sr. Doutor pensa disso, mas penso que este aspecto é decisivo, porque não tem sentido nenhum tanto município espalhado. Se eu bem percebi, no memorando fala-se de autarquias a mais, municípios e freguesias, e recomenda-se a redução. Mas eu penso que o que está por trás disso é a redução não só da autarquia por si, mas sobretudo a redução de despesa. Porque, de facto, o espírito do memorando é reduzir despesa pública. E, de facto, na minha opinião, passa pela agregação de municípios a redução de despesa também. Não se pode também estar a pedir que se reduzam fundações, empresas públicas, ainda agora no Ministério da Saúde, mais 480 milhões de euros, e os municípios estarem de parte. E porquê é que não se reduzem as câmaras municipais? Porquê é que não se conseguiu dar esse passo? Eu penso, já alguém disse, e com muita propriedade, sempre que se tenta mexer nos municípios e no poder local, isto no século XIX, no liberalismo, os governos a seguir caíam. Mas Mouzinho da Silveira e depois Passos Manuel, 1832, 34, tiveram a coragem de 800 municípios reduzir para cerca de 400. E porquê é que acha que essa coragem não existiu agora?
Eu julgo que é uma matéria muito delicada para os partidos e para os governos. E para a clientela. Claro, mas nunca houve tão boas condições para fazer, de facto, esta grande reforma administrativa, que passe pelas freguesias, pelos municípios, pelas CCDRs, por todo o Estado. Olha, falava-se que há uns anos sempre reforma administrativa. Secretário de Estado da Reforma Administrativa. Deus Pinheiro, Presidente da Comissão da Reforma Administrativa. E de um momento para o outro esqueceu-se. E agora, com a Troika, por um lado, e com as dificuldades por outro, eu acho que era o momento próprio de PSD, CDS e Partido Socialista juntarem-se, como defendi já há algum tempo, para fazer a grande reforma. Era, mas não foi. Porque só era, não foi, e de facto, mas não só. Também se estou a extinguir fundações, empresas municipais, um diploma que reduziu em 1/3 as chefias municipais e tudo numa perspectiva de redução de despesa. Já foi extinta alguma empresa municipal? Mas vão ser. E há outra, e deixe lá que também mesmo que não venham, mesmo que não venham regras a extinguir as empresas municipais e os conselhos, eles vão-se extinguir, vão à falência. Se as câmaras, os presidentes, todos nós não tivermos a noção exata de que há que reduzir, esta despesa é impossível manter. E, portanto, isto acabará por cair na barra dos tribunais. Esclareça-nos o seguinte: quantas empresas municipais existem no país? Eu julgo que ninguém sabe ao certo quantas são, mas consta que são cerca de 400. É o que estou a ouvir dizer. Pelo menos cerca de 400 empresas municipais. E municipais. nas Caldas da Rainha, quantas é que tem? Nas Caldas da Rainha, eu não sei muito de empresas municipais, porque nas Caldas não há. Nunca tive. Você também tem um concelho pequeno. O meu concelho é média nacional, 250 km quadrados, 3 vezes mais em área que Lisboa, 54 mil habitantes, está na média nacional. E eu acho que este meu concelho já é um concelho pequeno. Doutor, penso que podíamos juntar 2 ou 3 concelhos. Eu acho que hoje no litoral a escala ideal anda nos 90 a 100 mil habitantes, qualquer coisa em área como 700 ou 1000 km quadrados. Doutor Medina, temos a ideia... A escala no interior será outra, temos naturalmente. A ideia de que a maior parte das empresas municipais estão concentradas nos grandes municípios. E nos pequenos. Também nos pequenos? Há alguns pequenos que têm mais que uma. Não, é porque na grande razão... Como por exemplo... Eu não gostaria de citar nomes, mas há vários concelhos. Temos que ser frontais. Eu posso ser injusto e depois estou a falar de concelhos ou muito próximos, mas há concelhos pequenos com 10 mil habitantes que têm 2 empresas municipais. Várias. 10 mil habitantes, imagina. 10 mil habitantes. As receitas produzidas por E algumas empresas municipais têm quase tantos funcionários como a Câmara. E eu pergunto, isto vem daquela lógica. O Estado foi criando fundações, foi criando institutos e os funcionários das direções gerais, às tantas, não tinham nada que fazer. As câmaras criaram empresas municipais, fundações e às vezes está mais gente nessas instituições do que propriamente na Câmara. Mas eu quero dizer que há empresas municipais que se justificam, há empresas municipais rentáveis, há empresas municipais excelentemente administradas. Nem todas podem ser metidas no mesmo saco. Sabe que numa época em que é crescente o número de pessoas que passam fome e que se encontram numa situação de penúria, é uma vergonha para o poder político que se mantenha esse parasitismo. Porque a noção que eu tenho, e não devo andar de longe da realidade, é que um grande número de empresas municipais foram criadas para pôr lá os compadres, os vereadores, professor, inicialmente não era assim. A ideia foi fugir às leis apertadas da administração pública. Eu reconheço contratar um artista, ter um centro cultural e ter um conjunto de serviços que não se compadecem muito com a burocracia apertada. Sim. Mas a solução foi a pior possível. Em vez de se alterar as leis e adaptá-las a questões específicas, sem prejuízo da burocracia necessária, também é necessário, e o rigor foi para as empresas municipais sem rigor nenhum, sem controle nenhum, e a partir daí vieram os vícios. E agora como é que está a volta? Apareceram umas empresas municipais, na minha opinião, que eram necessárias, mas quando se começou a perceber que a empresa municipal pode ter 2, 3, 4 administradores que até ganhavam mais que o Presidente da Câmara, e podiam admitir o pessoal que bem entendiam, e que muitas despesas nem sequer
as contas não iam ao Tribunal de Contas, claro, estava o caminho aberto para se criarem múltiplas empresas municipais. E agora como é que se dá a volta a isso? Então, a volta é um país falido como nós estamos. Bom, agora a lei, já criada por este Governo, e muito bem, ou a empresa municipal tem pelo menos 50% de autonomia, de autossustentação, ou está então sujeito tem que a acabar. cair. Os diretores e a admissão do pessoal e a despesa passou a ter o mesmo rigor ou a mesma formalidade das câmaras municipais. Já ninguém vai mais fazer acha que esta lei municipais. vai ser possível de concretizar nestes termos? Eu não conheço esta lei, mas eu não acredito nada nestes governos. Como é que foi possível que governos tivessem em silêncio, e se porventura sem dar por isso, as câmaras falidíssimas, um grande número de câmaras, deve 7, 8 ou 10 mil milhões. As PPPs são 100 câmaras no país estão muito mal. 100 estão razoáveis, mas também há 100 câmaras já sei que o Porto está a reduzir, que a sua Câmara não deve nada a ninguém. E há melhor que a minha, felizmente. E consta que o senhor é um unhas de Mas fome. 100 que estão mal é um terço. O senhor tem rigor em relação ao dinheiro. Conta aí, Sr. Doutor, se não se importa, estes pequenos pormenores, do seu agarrado do dinheiro. Eu ouvi dizer que o senhor não tem chofer. Eu era tão agarrado ao dinheiro na Câmara como era na sua casa. De ir para lá, na minha casa. Claro, e fez muito bem. Mas conta o chofer, como é que é? Não tem motorista? Não tem motorista. Não? Não, mas por uma razão simples, que eu sou o melhor motorista das Caldas. Se eu era ser Presidente da Câmara, porque é que eu aos 35 anos de idade, quando entrei para Presidente da Câmara, se eu já era um bom motorista, porque é que havia de agora andar acompanhado com o senhor já de idade, que ainda era mais nervoso do que eu, porque a Câmara tinha motorista, mas que ainda conduzia pior do que eu. Dispensei-o, vai descansar e nunca mais precisei de motorista. E outras pessoas, outros cargos que o senhor dispensou, senhor? Eu dediquei-me exclusivamente à Câmara sozinho. Só faço Câmara. E era advogado, e trabalhava. E como estou sozinho, em exclusividade, com 2 vereadores a tempo inteiro, tem tempo para também isso. Não preciso de muitos assessores, não preciso de motoristas. Mas se calhar o Dr. Fernando Costa vive perto da Câmara. Se calhar até vai a pé. Sim, vou a pé, ou ia a pé de casa para a Câmara. Portanto, também não ia precisar de motorista. Mas olha que apesar de ir a pé, quando ia a pé demorava 1 hora, porque tinha 1, 2, 3, 4, 10 pessoas na rua à minha espera, porque já sabiam por onde é que eu passava. Mas de facto gasta-se às vezes. Esta história do motorista, fiz as contas há poucos dias. Eu poupei à Câmara, por não ter motorista, mais de 500 mil euros nestes 26 anos de Presidente Mas da Câmara. também não há o risco de considerarmos esse ponto, Dr. Medina, um ponto demagógico? Eu quero dizer estas questões não é muitas por aí vezes colocam-nos na fronteira da demagogia. Não é só isso. Mas é como uma pipa que está a pingar gota a gota. Ou se tapam as gotas todas ou o dinheiro desaparece. Ou o vinho cai. O respeito pelo dinheiro alheio nunca é demagogia. O dinheiro do Estado é dinheiro do Estado. Eu, quando estive no Governo... Tinha motorista. Sim, havia um motorista lá, até havia 2 ou 3. E o Dr. Medina tinha motorista? Sim, havia. Era um motorista que serviu enquanto subsecretário e passou para ministro. Mas o carro foi um carro requisitado à Alfândega de Lisboa, que tinha sido apreendido. Não era um desses espadas aí. Era um carro apreendido que foi para servir para o ministro. Não era nenhum Mercedes nem nenhum BMW. Sim. Não, isto por dizer mas eu também tenho o prazer de conduzir e, portanto, mesmo quando são pequenas quantias, o exemplo é muito importante. Este pobre país não percebe que está na situação em que está por muitas pequenas coisas dessas. Todas em si são pouco importantes. Claro. Quando os governos tentam fazer, mas isto é só não sei o quê, é a soma destas ineficiências, destes roubos ocultos, destes abusos sem nome, que nos faz um país muito mais pobre do que aquilo que poderíamos ser. Sem mais. O respeito, você sabe, quem exerce cargos públicos muitas vezes esquece que não é o dono do poder. Uma pessoa que exerce uma função de Câmara está com o poder que o Estado lhe confere, não é o poder seu. Mas não acha que o exercício do poder exige algum distanciamento? Há distância muita, mas é distância para não entrar em candongas, como é evidente. Distância não é para fugir de ninguém, é distância para não cruzar com os interesses... Então o Dr. Medina achou bem que uma das primeiras decisões do Dr. Passos Coelho tenha sido viajar em económica na Europa? Eu achei bem. O que não achei bem foi que... Em 27 anos de Presidente da Câmara, nunca andei em executiva, foi sempre a económica.
Não, como exemplo... Não Mesmo nas viagens de longo curso? Mesmo para os Estados Unidos, onde vou muita vez. Eu não gosto é que essas coisas sejam feitas para propagandear... Eu costumo dizer que até vou no meio do avião em presidência aberta. Não preciso dizer. A noção que tenho do português que maneja dinheiros públicos é de que abusa quase sistematicamente dos dinheiros públicos. Nos almoços, nos jantares, nos carros, nos condutores e noutras coisas que tais.